Mas a gente tem o carro-chefe nosso aqui, né, Marcelo? Por enquanto é o único. É um filhinho único aqui nosso, que é o Livro do Mar. Primeiro Para de que eu muitos. viaje sem rumo, que é um livro de contos, né? E que eu costumo dizer que é um livro, assim, é gostoso porque contos são curtinhos, né? Então, para quem não tem muita paciência, você lê rapidinho, a historinha não é tão longa. E tem histórias, assim, o que eu falo sempre, que eu achei interessante do Livro do Mar, que os personagens dos contos, eles se encontram nas outras histórias. Delícia. Entendeu? Então você termina uma primeira história. Quando você vai pra segunda, tá, uma segunda história. Quando você vai pra terceira, você fala, peraí, mas esse cara aqui, ele não me é estranho. Eu conheço de algum lugar. E ele tava lá na primeira história, por exemplo, na anterior. Então, isso é que é legal. Os personagens, eles vão reaparecendo nos outros contos. Então, tem uma conversa, sabe? Fora isso, são histórias muito loucas, né? E Marcelo, fala aí você. eu me lembro, Rê, que coisa engraçada, né? A gente pequeno, me lembro perfeitamente disso. Tava na 7ª série, que eu já acho que é 6ª, né? É um ano a menos, né? Hoje Sexto ano? sexto ano. 7ª série, 8º ano. A nossa 7ª do passado é o 8º. 8º. Então, falei besteira. Então, o 8º de hoje é a nossa 7ª. E eu me lembro que eu tinha que escrever um livro. O exercício da professora de português era escrever um livro. E eu me lembro que eu conversei com você sobre isso. Sério? Eu não tô lembrada disso. Eu lembro. Falei, eu quero escrever um livro, não sei o que lá. Eu acho que eu escrevi um livro, uma história muito parecida com a do ET na época, sei lá, não fui tão criativo assim. Que pena que a gente não guardava essas coisas. Deve estar nos Será? armários da minha mãe lá, deve estar. E eu tive que escrever, datilografar na máquina de escrever 47 páginas, não sei o que lá. Nossa, fazer a capa, tinha uma nave páginas. espacial na capa, não sei. E que engraçado, né? Hoje, depois de, sei lá, 35 anos, mais ou menos, nós estamos aqui, você com muitos livros publicados e eu publiquei o meu aqui. Isso aqui também é fruto da pandemia, né? Do silêncio da pandemia. Sim. Eu consegui ter o meu silêncio de conseguir escrever. Inclusive, um dos contos, não vou contar tal, mas a gente vai abordar uma coisa parecida, que um dos contos, o narrador é o celular. Que legal. O narrador é o celular tentando mudar a cabeça do seu dono durante a pandemia, assim. Então, a gente vai falar um pouco de tela, né? Então, da tecnologia, né? Quanto a tela nos envolve, tanto nós adultos, que temos recursos, às vezes, de se defender, mas não sabemos nos defender de forma adequada, e muito mais a criança que está menos protegida de todo esse arsenal de tecnologia que a gente não viveu isso, né? Na nossa infância. Mas é isso, tá o QR Code aí na tela. Isso, e a questão é tão louco esse negócio da tecnologia. Hoje, agora há pouco, um pouquinho antes de vir pra cá, eu comecei a brigar com a Alexa em casa, porque a Alexa é desobediente. Eu pedi, Alexa, desliga. Ela me ignorava, Rê. Aí o Marcelo, Alexa, para. Ela ignorava. Eu falei, oi? O que tá acontecendo aqui? Deixa a Alexa. O robô querendo dominar e fazer o que ele quer? Não, Alexa, desliga. Eu me entendo com ela. Você se entendeu com ela, né? Tá certo. Vamos lá. Eu queria novamente falar um pouquinho aqui do livro que o Marcelo escreveu, né? Que só um minutinho. Você esqueceu o título do livro? Não, calma, meu amor. Aqui eu tô esperando aparecer na tela, né? Que é o Para Que Eu Viaje Sem Rumo, que é um livro de contos, Calho. Até é bom para você saber um pouquinho. É um livro de contos que o Marcelo escreveu. E que o que é muito legal do livro, assim, que eu já comentei no outro episódio, eu vou repetir, são contos que se encontram. Os personagens dos contos, eles reaparecem em outras histórias dentro do livro. E isso é que é muito legal e que é diferente, né? Sim. Porque normalmente o conto ele tem lá o começo, meio e fim, acabou aquela história, né? Histórias curtas. E aqui não, nesse livro o Marcelo trouxe histórias muito interessantes, histórias que muitas vezes a gente se vê ou a gente já ouviu falar. Algumas histórias futuristas, muito legais, mas principalmente o que me deixou mais louca ao ler o livro, que eu devorei na época que eu li, que faz já um tempo, é que esses personagens se encontram. Então isso é muito interessante, porque você fala, nossa, essa fulana é aquela que estava fazendo aquilo por causa disso. Sim. Você encontra os porquês, né? Legal. Então eu queria novamente aqui falar que vocês podem encontrar o Livro do Mar na Amazon
precinho camarada, vocês vão adorar, vão apreciar a leitura, aproveitem. Tem até uma personagem do livro aqui, Tem né? aqui, a gente trouxe esse rádio. Nossa. Ele tá no livro. Ele tá citado no rádio. Ele é citado no livro. Veja que ele é um rádio já de muita história também, né? Achei que era só decorativo. Não, mas, o nosso mas cenário, tem nosso história. cenário tem histórias Tem aqui, né? com certeza. Tudo legal. tem um porquê, não tá à toa, não. de tudo. Um pó de tudo Que aqui bom. também no cenário. Nessa história futurista que ela diz, assim, uma brincadeira que eu faço. O conto chama Contagem Regressiva. Sim. E é um paciente em 2071 com uma doença grave, no qual o médico fala: você quer saber o final da sua vida ou não? Tá aqui o aparelho que vai te dar a contagem regressiva. Você tem o direito de saber ou não. Você apertaria ou não o botão para saber? Todo mundo vive numa contagem regressiva. Sim. Mas saber o quanto tempo resta pra ele, de forma sabe? exata. E como vai? Aí tem que ler o livro. Tem que ler muito, legal, é Ó, sério. legal, É sério, interessante. é muito interessante. Essa deixa agora. Não, é legal mesmo, é sério. Então eu queria pedir para que vocês aí, ó, verifiquem lá na Amazon Para que eu Viaje Sem Rumo, Marcelo Belesso.